Novo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Não tenho visto muita participação de vocês nas minhas atividades. Lembrando que já estamos finalizando o nosso segundo bimestre e muitos alunos ainda não enviaram as atividades práticas que vão somar a nossa avaliação, né, para compor a nota de vocês. Então, por favor, assistam as últimas videoaulas dos referente ao segundo bimestre e façam as atividades e me enviem, ok? Então, depois desse pequeno puxão de orelha, né, vamos continuar com o nosso capítulo 3 do livro, falando sobre quem canta o dia a dia brasileiro. Nós estamos tratando aqui no capítulo 3 do tema, é um capítulo longo, né? Arte e cotidiano. Como a arte se aplica no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, nós já falamos sobre a pintura do nosso cotidiano, não é verdade? Já falamos sobre a dança do nosso cotidiano e agora vamos falar sobre alguns artistas que cantam o dia a dia, né? Brasileiro. Então, aqui nós temos a foto de um artista chamado Noel Rosa e um trechinho de uma canção dele que fala sobre o cotidiano, né? Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba, São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba, né? Que é um bairro lá no Rio de Janeiro e aí que dá samba, não é isso? Olha que interessante. Então aqui nós temos também Dorival Caymmi, também era um artista que cantava músicas falando sobre o dia a dia das pessoas, né? E aqui o Chico Buarque, não sei se vocês conhecem esses artistas, se não conhecem, pesquisem um pouquinho, e vocês vão ver que são artistas muito interessantes e que compõem e compunham músicas muito interessantes falando sobre mesmo a vida das pessoas, tá legal? E aí fica uma pergunta, que outros compositores você conhece que falam sobre o cotidiano? Então pensem em alguns artistas, alguns músicos, né? Que sejam assim, mais próximos da realidade do dia a dia de vocês, ou não, né? Pode ser algum artista do mais antigo, né? Que vocês conheçam. E escrevam, que falem sobre o dia a dia nas suas músicas. Tá legal? Uma pequena pesquisa. E aí na página 51, nós vamos fazer a atividade. Leia o trecho da canção Construção, do Chico Buarque. E aí vocês vão ler o texto da música, esse trecho, e aí vocês vão responder a questão A e a questão B. Tudo bem? A canção narra o cotidiano de um trabalhador. De acordo com o texto, qual é a sua profissão e quais são suas ações cotidianas? E o B, se você pudesse criar o ritmo dessa música, como ela seria? Que instrumentos você usaria para narrar essa história? Tá legal? Aí depois vocês me mandem as respostas da página 51. E continuando aqui na página 52, vai falar sobre o cotidiano no cinema. Então também é retratado em alguns filmes o nosso dia a dia, o cotidiano das pessoas. E aqui fala sobre um filme chamado O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, tá? Esse filme conta a história de Amélie, que era uma jovem aparentemente comum, porém ela possui uma particularidade. Seu olhar é extremamente aguçado para as menores coisas do cotidiano. Então ela se encanta com as menores sutilezas. Seja a sensação de mergulhar a mão em um saco de cereais, seja ir ao cinema ou colecionar fotografias, né? Então as pequenas coisas ela se encanta e ela valoriza. Outro personagem pinta há anos a cópia da mesma obra, O Almoço dos Barqueiros de Renoir.
tá? Então aqui na página 53 vai mostrar a obra Almoço dos Barqueiros de Renoir. É uma obra impressionista, né? O Renoir foi um pintor impressionista, assim como Claude Monet, né? E Edgar Degas, tá? Os artistas do impressionismo, eles se interessavam em captar as cores e as nuances dos momentos fugazes da luz do sol sobre pessoas e superfícies. Por isso, costumavam pintar em espaços abertos, preferencialmente paisagens, mais do que executar formas bem definidas, porque eles pintavam as pinceladas e não como se fosse um retrato, né? Essa é uma das principais características do movimento impressionista. E também uma outra característica desse movimento é porque neste momento os artistas eles passaram a pintar fora dos seus estúdios, né? Antes eles ficavam dentro dos seus estúdios porque não existiam ainda tintas produzidas pela indústria, né? Eles tinham que fabricar suas próprias tintas, cavaletes, essas coisas, né? Eles não tinham como sair, era tudo uma coisa muito grande, né? Não tinham como eles levarem para fora. Então, a partir desse momento, os artistas começam a sair dos seus estúdios e com essas saídas, eles começam a pintar outras coisas, né? Paisagens e o cotidiano das pessoas, né? Como foi o caso do Renoir, que ele pintou esse quadro, né? Essa imagem que chama O Almoço dos Barqueiros, que vocês podem observar que é uma coisa assim que estava acontecendo, né? Com as pessoas, estavam almoçando, conversando, seria uma coisa do cotidiano. O Renoir, ele se diferenciava de seus colegas impressionistas em um ponto principal. Como eu disse, além das paisagens, ele pintava retratos, especialmente de pessoas em seus momentos de lazer. Nessas obras, as sutilezas da natureza se misturam com as delicadezas do cotidiano humano, tá? Então, com esse texto, nós finalizamos o nosso capítulo 3 e eu peço para que vocês comecem a fazer a leitura do nosso capítulo 4, que fala sobre fotografia. É um tema muito interessante, todo mundo gosta de fotografar, todo mundo tira uma selfie, tira uma fotografia de alguém. Então aqui diz, por trás das lentes, o capítulo 4, fotografar é registrar nosso olhar sobre um momento, mas para uma boa foto não é suficiente apenas saber manipular uma máquina fotográfica. Também é necessário desenvolver outras habilidades. Vocês concordam com isso? Então, vocês vão observar aqui essa imagem e me dizer quais elementos você observa na imagem. Descreva-os. Por que você acha que o fotógrafo escolheu esse tema? Você costuma fotografar? Quais são os principais temas de suas fotografias? Então, eu vou deixar essas questões aí para reflexão apenas, não é um trabalho, tá? Aqueles que ainda não enviaram os trabalhos solicitados anteriormente, peço para que enviem e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos!